turmas, começando mais uma aula de língua portuguesa, o segundo momento da nossa aula. Eu, professora Sheila Rodrigues, com vocês aqui para dar continuidade, falando aí sobre a literatura, né, que é uma parte que a gente estuda bastante em língua portuguesa, não é isso? Então, a gente vai conhecer agora o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento é o conhecimento dos elementos estruturais e estilísticos dos diferentes gêneros literários em prosa e verso, correlacionando-os com seus respectivos contextos políticos e sociais. E o detalhamento: percepção da dimensão política e social dos discursos e ideologias presentes nas obras literárias, identificando características estruturais e estilísticas nos diferentes gêneros, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais. Muito bem. Então, esse é o assunto que nós iremos estudar na aula de hoje, falando sobre a literatura. Nós vamos estudar sobre os gêneros literários. Então, vamos conhecê-los? Muito bem, então vocês vão conhecer hoje os gêneros literários, né, que tem a ver com a construção das formas dos textos, né, dos textos, como eles são escritos. Então nós temos aí, ó, o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Então, esses são os gêneros literários mais conhecidos, né, que fazem parte aí da forma como os textos são escritos. Então, o que são os gêneros literários? Os gêneros literários são um conjunto de obras com características que se assemelham em forma e conteúdo. Que vem a ser a forma e conteúdo? A maneira como ele é escrito, a forma como ele é escrito. Esta definição foi feita pelo filósofo grego Aristóteles em sua arte poética, na antiguidade greco-romana, época em que surgiram as primeiras manifestações poéticas da cultura ocidental. Então, o gênero literário é o quê? É uma forma, né, de como o texto literário é escrito. Ele é escrito em forma de poema, ele é forma de um poema narrativo, ele é escrito em forma de uma narrativa apenas, ou ele é escrito em forma de atos, que no caso é do teatro, né? Então, vamos conhecer o que é o gênero lírico. Então, vamos lá. No gênero lírico, o poeta expressa seus sentimentos íntimos através do eu lírico, que é a voz que está no poema, né? A palavra lírica vem do latim e tem o significado de lira, o instrumento mais comum da Grécia Antiga. Então, o que acontece aqui, ó? Na antiguidade, o poema ele era declamado acompanhado de um instrumento musical chamado lírica. E com o passar dos anos, né, esse instrumento ele foi deixado de lado, né? Eles não usavam mais esse instrumento. E aí, o que aconteceu? Essa musicalidade ela ficou apenas nos versos dos poemas, né? No finalzinho de cada verso, você tem lá palavras que são combinadas, em que elas vão formar as rimas, e nessas rimas você vai perceber o quê? Uma musicalidade. Né? Então, por isso chama-se gênero lírico. Tá? E quais são os tipos desse gênero lírico? Nós vamos ter aí, olha, nós vamos ter a poesia, o poema, o soneto, o ode, idílio, elegia, écloga, hino, haikai e acróstico. Então, todas essas formas de poema, eles estão dentro do gênero lírico. Tá? É claro que cada um deles vão ter uma forma de estar escrito, né? Então, por exemplo, o soneto, ele é escrito, composto de duas estrofes com 4 versos, que são os quartetos, e 2 versos com 2 estrofes com tercetos, né? Então, essa é a forma como o soneto é constituído. Agora, é claro que o poema ele vai ter várias outras formas
de como ele é estruturado, né? Na questão da estrofe, né? Das rimas. Então, eles vão ter as suas características, né? Na sua forma de ser escrito, de ser constituído, tá? E aí a gente faz a pergunta, qual é a diferença entre a poesia e o poema e o soneto? Então, vejam bem, a poesia, ela está em tudo, podemos dizer que ela pode estar em tudo. Em uma paisagem, em uma obra de arte, em artes plásticas, em uma situação cotidiana, em uma fotografia ou mesmo em um poema. Por isso, a poesia ela não é exclusivamente da literatura, e sim de todas essas outras formas de arte. Por quê? Porque a poesia é a manifestação estética da beleza, né? Da beleza como esse poema foi escrito. Então, as palavras elas vão provocar essa manifestação, né, dessa beleza de como o poema foi escrito, né, com todas as rimas, com toda a perfeição da estrutura, dos versos, né? Então, todas essas combinações, elas vão provocar no leitor, né, no momento da declamação, como vocês viram, como a professora Dinanci declamou o poema de Camões e de outros poetas. Então, a maneira como ela interpretou esse poema, isso a gente chama de poesia. Por quê? Porque isso provocou em você um sentimento, não é verdade? Então, o propósito do poema, da poesia, é justamente provocar esse sentimento, essa emoção no leitor, na pessoa que está vendo, né, que está assistindo ou que está ouvindo a declamação desse poema. É claro que quando o poeta ele vai interpretar o poeta não, a pessoa que vai interpretar esse poema, ela vai utilizar toda a expressão corporal e vocal, né, as palavras, no uso das palavras, para justamente provocar esse sentimento, né? Agora, quando você faz essa leitura sozinho, pode ser que você não sinta a mesma coisa, né? Ou se você tem já um nível de conhecimento maior sobre a questão da estrutura do poema, de como essas rimas estão organizadas, né? Então você vai começar a perceber nas palavras o significado daquele poema, né? Porque o poema ele tem os seus objetivos, né? Às vezes o poema vai falar de amor, né? De sentimento, de um amor não correspondido, ou então ele vai ser usado para criticar uma determinada sociedade, mostrar, denunciar os problemas sociais de um determinado momento de uma sociedade, né? Então ele vai ter esses dois objetivos e mais, e outros, né? Depende do poeta, né? Escrever o que ele quer mostrar através desse poema, tá bom? E aí a poesia ela vai estar presente nas obras de artes, né? Por exemplo, se você vê um quadro assim muito bem desenhado, as cores, né, a forma do desenho, você vai sentir um prazer em admirar aquela obra. Então isso chama-se poesia, né? É a beleza estética daquele desenho, das formas, da combinação das cores dessa obra que você está vendo, né? Assim vai acontecer na escultura, assim vai acontecer numa fotografia, não é? Então, o artista ele vai utilizar dessas formas de artes para mostrar, né, essa beleza, e através dessa beleza vai provocar em você algum tipo de sentimento. Ou então, por exemplo, você pode, por exemplo, em alguma obra literária, por exemplo, como Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos, em que na capa do livro mostra-se desenhos de pessoas esqueléticas, né, que estão fugindo no deserto, né, que é justamente o retrato do Nordeste. Ali você também vai perceber uma arte, a poesia ali. Por quê? Porque vai estar te provocando um sentimento de tristeza, de comoção, né? Então, a poesia ela vai estar presente para mostrar tanto as coisas belas, bonitas, como também as coisas que são ruins, que estão acontecendo, né, em uma determinada sociedade, em um determinado lugar, não é?
Então, ele vai expressar esse sentimento, bom ou ruim. Depende, né, do que o poeta, o escritor quer mostrar com esse tipo de arte, ok? E o poema é um texto do gênero lírico, né, composto de versos, estrofe ou mesmo em prosa. Isso aí depende, né, do escritor. Geralmente vem carregado de poesia, que eu acabei de explicar para vocês, mas também temos aqueles poemas que não têm musicalidade, ou seja, os poemas com rimas e com versos brancos, ou seja, não tem rimas nesses versos, né? Então isso também é possível. Mas e aí, o poema não vai ter sentido? Não vai ter significado? É claro que ele vai ter. Por quê? Porque ele vai ter outros elementos, né, que vão provocar algum sentimento, né, que é justamente o uso das palavras, das metáforas, né, a organização das palavras, a combinação dessas palavras com o significado que elas possuem. E aí, é claro, elas vão provocar, sim, alguma coisa, tá bom? E agora a gente vai ver o exemplo de um poema em que eu vou mostrar para vocês a estrutura, né? Como é que está organizado aí as estrofes, as rimas, né? Vamos observar na TV interativa para vocês verem direitinho como é que é a combinação dessas rimas. Vejam bem aí. Autopsicografia, observe bem o que significa aí o título do poema, né? O poeta é o fingidor, né, grande Fernando Pessoa, que escreveu esse poema. Ele diz: o poeta é um fingidor, observem aí. No poema, nós vamos ter o quê? Um dos elementos importantes aí é o eu lírico, a pessoa que fala no poema, né? Então, ele diz que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, observe que aí ele tá afirmando, né, que o poeta consegue fingir essa dor e, ao mesmo tempo, que ele pode sentir, sim, essa dor, né? E aí você observa o seguinte, que nós temos aí as rimas, elas estão alternadas. Por que elas estão alternadas? Porque observe aqui no primeiro verso. Fingidor rima com dor. Então, aqui nós temos rimas perfeitas. Por quê? Porque o som é exatamente igual, não é isso? Dor, dor, ok? Só que aqui, ó, a gente vai perceber que as rimas elas estão alternadas, ó, uma em cima no início ou lá no meio, né? E agora, finge tão completamente, ente, ó, sente rima com ente, é a mesma sonorização. São as mesmas palavras, não é isso? Então, observe que nós estamos do meio para o final da estrofe, né? Então, nós chamamos isso de rimas alternadas. E elas são rimas ricas, por quê? Porque elas são perfeitas, né? A sonoridade é exatamente igual, a combinação é exatamente igual, tá? Então, aqui eu tenho a primeira estrofe que contém 4 versos, então a gente chama de quarteto, porque possui 4 versos, tá? E a gente vai ter novamente mais uma estrofe com 4 versos, né? Tá aqui, cada linhazinha aqui é um verso, tá? Então vamos ver a rima, como é que estão organizando as rimas. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Então, note que aqui, ó, ele fala, a palavra escreve, rima com teve. Aqui teve um pouquinho de mudança, né? Porque escreve, o som mais aberto, e teve um som mais fechado. Mas a escrita está igual, não é verdade? Então, aqui nós temos, ó, mais uma vez, rimas alternadas. Uma no início e a outra no meio da estrofe. Na dor lida sentem bem, mas só que eles não têm. Observe aqui no finalzinho, nós temos em e em, o som é exatamente igual, tá? Então, nós continuamos tendo rimas ricas. Por quê? Porque elas são perfeitas. E, novamente, alternadas, por quê? Vai do meio para o final da estrofe, ok? Temos mais uma aqui no final do poema. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão
esse comboio de corda que se chama coração. Então, vejam bem, aqui, ó, roda, rima com horda. Então, observe que aqui eu não vou mais ter uma rima rica, ela já vai ser uma rima pobre, né? Por quê? Porque aqui, olha, ela destoa um pouquinho aqui, né? Nessa combinação aqui da vogal com a consoante. E aqui ele não tem a consoante, então ficou imperfeita, né? E aí nós vamos ter, mais uma vez, ela está alternada, né? Aqui, ó, do meio para o final, né? Aliás, do início para o meio. E na segunda linha, no segundo verso, nós temos razão, rima com são. Ão. Tá? Então, aqui está perfeito. E, mais uma vez, alternada, porque vai do meio para o final da estrofe. Tá bom? E aí, mais uma vez, nós temos uma estrofe com 4 versos, chamados de quarteto. Então, esse poema é de Fernando Pessoa, grande poeta, né? Escreveu diversos poemas e todos eles, né, nesse caso aí está falando do sentimento do amor, né? Ele tenta descrever o que é esse sentimento. E então, nós vamos seguir falando agora sobre o soneto. O soneto também é uma forma, né, de composição do poema. Ele consta da metade do século IV, com a sua origem na Itália, do autor Giacomo da Lettini. O soneto segue regras fixas, composto por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos. Tem 10 sílabas poéticas que são chamadas de decassílabos. Então, essa é a estrutura de um soneto. Então, se você encontrar um poema que esteja escrito desta forma, organizado nessa estrutura, ele vai se chamar de soneto. Por quê? Porque ele vai ter 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, chamado de tercetos, e com 4, chamado de quartetos. E aí, é claro, ele vai ter as rimas, né, tudo em decassílabos, e aí esse poema vai ser chamado de soneto, tá ok? Então, agora a gente vai ouvir a declamação do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, declamado pela professora Dinanci. Acompanhem. Soneto de fidelidade, Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Muito bem, então vocês viram aí o poema de Vinícius de Moraes, como ele foi composto, né? De 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Então, aí ele cumpriu a estrutura do soneto, né? E é claro, com toda a rima, com toda a poesia, né? No momento de ele construir esse soneto de fidelidade. Bom, turmas? Então, agora a gente vai conhecer o gênero épico. Vamos lá. O gênero épico, a palavra epopeia vem do grego epos, verso, paiô, faço, e se refere à narrativa em forma de versos, de um fato grandioso e maravilhoso que interessa a um povo. É uma poesia objetiva, impessoal, cuja característica maior é a presença de um narrador falando. Falando de um passado, os verbos aparecem no pretérito, ou seja, tempo passado. O tema é normalmente um episódio heróico da história de um povo.
Então agora vocês vão ver mais uma vez a declamação do poema de Camões, que vai falar sobre um feito heróico do povo lusitano, ou seja, dos portugueses. Podem acompanhar agora. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Muito bem. Então, vocês viram aí a declamação da professora Dinanci sobre um dos atos do poema de Camões, que fala sobre o feito heróico dos portugueses, né? Eles foram, assim, ousados para a época, né, em atravessar o Atlântico, colocar os seus navios, né, para atravessar o mar, o Atlântico, já que ele era tão temido, né? Existiam várias histórias, né, de que existiam monstros marinhos, que existiam ciclopes, monstros nas terras que eles não conheciam. Então, eles tiveram essa coragem realmente de ultrapassar os limites, né? Porque naquela época não se conhecia nada aqui para a América do Sul, né? Para a América Central, para a América do Norte. Então, eles foram realmente ousados. E Camões, como era um grande poeta, escritor, teve essa sensibilidade de escrever esse poema de forma narrado. Ele é um poema narrativo, tá? Que justamente ele vai contar a história desse povo, os feitos heróicos que eles fizeram naquela época, tá? E ele é imenso, ele é enorme. Então, esse é o gênero épico. Por que épico? Porque ele é um poema narrado, contando uma história de um povo heróico, okay? De um feito heróico grandioso. Ok? E agora a gente vai conhecer o gênero dramático. O que é o gênero dramático? Drama, em grego, significa ação. Ao gênero dramático pertencem os textos, pode ser em poema ou em prosa, né, feitos para serem representados. Isso significa que entre o autor e o público desempenha papel fundamental o elenco. Esse elenco vai estar incluído aí o diretor, o cenógrafo e os atores, que são justamente as pessoas que vão organizar, o diretor vai organizar esse público, essas pessoas, que no caso são os atores, vai idealizar o cenário, né, junto com o cenógrafo, justamente para os personagens atuarem no palco, né, ao vivo, né? Então, essas pessoas, os personagens, aliás, os atores vão incorporar os personagens. Eles vão dramatizar, eles vão fazer uma ação, vão representar, né, os personagens ao vivo no palco. Então, esse é o gênero dramático, tá? E é claro que o gênero dramático, ele vai compreender algumas modalidades, né? Nós temos aí, olha, a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa, o auto. Então, esses tipos, né, de textos, eles vão ser chamados de gênero, eles vão pertencer ao gênero dramático, tá bom? Então, e todos eles vão ser representados em palco, tá? Então, a representação de acontecimentos trágicos é a tragédia, tá? Geralmente com finais funestos, ou seja, são finais com fatalidade, com morte, né? Os temas explorados pela tragédia são derivados das paixões humanas, do qual fazem parte personagens nobres e heróicos, sejam eles deuses ou semideuses. Então, a tragédia, ela pertence ao gênero dramático, ok? Os atores vão representar esse acontecimento trágico, tá? Fazendo ali a encenação toda em um palco, ok? E a comédia? Vejam aí, a comédia é a representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia. Então, o objetivo principal da comédia é o humor, né? O riso.
são textos de caráter crítico, chocoso e satírico. Então, observe que ele vai ter essas 3 características aí importantes, né? Mas o principal deles é a comédia, que envolve ações cotidianas, do qual fazem parte personagens humanos estereotipados. Então, observe que aí é mais uma modalidade do drama. Eles vão também fazer a encenação no palco, vão representar os personagens para justamente mostrar esse caráter crítico, chocoso e satírico, tá ok? E a tragicomédia? Como é a tragicomédia? Modalidade que se misturam os elementos trágicos e cômicos, né? Ou seja, aquilo que é fatal e aquilo que é engraçado. Ele vai unir as duas coisas, tá? Originalmente significa a mistura do real com o imaginário. E, mais uma vez, eles serão representados por personagens que vão fazer essa encenação no palco, ao vivo, ok? E a farsa? Surgida por volta do século XIV, a farsa designa uma curta peça teatral de caráter crítico, formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais em ações corriqueiras, cômicas e burlescas. Então, a farsa, ela é uma peça teatral, só que ela é curta, né? Não é muito longa, ela é composta de apenas um ato. Por quê? Porque lá acabei esquecendo. As outras formas do drama, eles são compostos em ato 1, ato 2, ato 3, né? Em vários atos. A farsa não, ela só tem um, tá? E então, nós vamos ter agora o auto, que é o último deles. Surgido na Idade Média, os autos são textos curtos de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato também. Então, aqui, todos esses gêneros, eles pertencem ao gênero dramático, ok? E aí nós temos também, como gênero literário, o gênero narrativo, né? Que é justamente o texto vai contar uma história, né? Que no caso aqui dos romances, né? Que vai ter aí os personagens, essa história vai ser contada vai ser narrada em prosa, né? Serão histórias longas, né? Terão vários personagens, né? Esses personagens eles vão viver diferentes conflitos, né? Situações dramáticas, numa sequência de tempo relativamente ampla, né? O romance ele pertence ao gênero narrativo da literatura, pois apresenta uma sequência de fatos, né? Interligados que ocorrem ao longo de certo tempo. Neste gênero há um narrador, o personagem, o tempo, o espaço, o enredo, né? Então, essas são as características do gênero narrativo. O romance pode contar diferentes histórias, tipos de histórias, pode ser denominado de romance policial, romance de aventuras, romance regional, romance histórico, romance urbano, romance indianista. Depende, né, do escritor decidir escrever um desses tipos de textos narrativos, tá? Por quê? Porque ele vai contar uma história, vai ter personagem, vai ter o tempo, vai ter o espaço, vai ter o enredo, e aí vai estar sempre contando uma história, né? E aí nós temos o que? A crônica. A crônica também é um gênero narrativo, ele é um texto caracterizado por ser curto, né, de uma linguagem simples, que retrata os aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor e ironia, né? Observe que aí vai ter a presença do humor e da ironia. E esse tipo de texto, ele pode ser publicado em jornais, em revistas, né? As crônicas são um gênero textual que está entre o estilo jornalístico e também literário, e que tem como ponto de partida os acontecimentos daquele tempo e lugar. Então, a crônica, ele é um texto narrativo, ele também vai ter tempo, ele vai ter espaço, ele vai ter personagem, só que tudo reduzido, tá? Porque ele geralmente é uma historinha curta, é uma história curta, tá? E vai narrar fatos do cotidiano, coisas simples do nosso dia a dia. E, dependendo do escritor, ele vai utilizar o humor ou a crítica ou a ironia, né? Para criticar alguma coisa, algum fato, né, do nosso cotidiano. E ele vai utilizar desses recursos literários, né, para compor a sua história, o seu texto, tá ok? Então, turmas, chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.